Olá, meu amigo, minha amiga, como vão? Tudo bem? Ok, ótimo. Bom, eu estou aqui novamente e agora desejando para vocês uma boa noite, porque são, na verdade, 20 horas e 26 minutos do domingo, dia 21 de março. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje um pouco mais descontraído, né? Porque, na realidade, ontem, às 6 horas e 38 minutos da manhã do dia 20 de março, iniciou-se o outono. O outono. E o outono é a estação dos cogumelos. Talvez nem tanto aqui no clima tropical, mas no clima temperado é a estação reconhecida como a estação dos cogumelos, né? Onde os alemães, os franceses, os belgas, os japoneses, todos os países, todos esses povos que estão no clima temperado, então saem para fazer a coleta dos cogumelos nos bosques. Então é onde nasce cogumelo, é a estação onde nasce cogumelo de forma concentrada, né? E aqui no Brasil também, apesar de a gente não ter essas estações tão definidas, isso também ocorre. O outono sempre é a estação onde a gente tem as melhores frutificações dos cogumelos, tem essa tendência aqui no clima, mesmo aqui no clima tropical. Tanto que eu fiz até o ano de 2003, foram cinco edições de um festival aqui em São Francisco Xavier, que foi chamado de Festival do Shiitake. Na realidade foi uma das primeiras festas com cogumelos. E o formato da festa era naturalmente um formato gastronômico, né, com um foco gastronômico. Então a gente pegava os restaurantes de São Francisco Xavier, o restaurante especializado em massa, o outro em peixe, o outro em carne, mas todos esses restaurantes participavam do festival com seu cardápio, mas naturalmente tinha que estar incluído alguma espécie de cogumelo. Apesar do festival do Shiitake ser chamado Festival do Shiitake, era um festival, na verdade, de cogumelos, né? E nós fazíamos esse festival exatamente no auge da Semana do Meio Ambiente, né? Porque a Semana do Meio Ambiente pega a última semana de maio e a primeira de junho, que é o auge do outono. Então a gente tinha aquela garantia de que realmente ia ter cogumelos, né? E como aqui São Francisco Xavier é uma região, é uma APA, né? Área de Proteção Ambiental, e tem muita floresta e tudo mais, o clima ameno e uma área de proteção ambiental, então nós colocamos o shiitake porque o shiitake é um cultivo que não agride a natureza, porque a gente precisa da floresta para que ele frutifique. E a madeira que nós utilizamos para o shiitake, utilizávamos, né, para o shiitake, era o eucalipto, que era uma madeira oriunda de reflorestamento. Agora a gente planta, eu, por exemplo, eu planto todo o shiitake nas toras de Kunugi, que é um resultado muito melhor, né? Mas, pessoal, é o seguinte, olha, eu queria aqui falar a respeito de por que, vamos dizer assim, culturalmente, o brasileiro não tinha, né, ou não, ainda também não tem o hábito de consumo de cogumelo. E por que os povos lá do clima temperado, da faixa do clima temperado, né? Então você pega a Europa, a Ásia, Japão, China, América, por que esses povos eles têm culturalmente o hábito de consumir cogumelos, né? Essa é a pergunta. Por que se você olhar o mundo, os países, você vai ver que os países que estão na faixa tropical,
não tem normalmente hábito de consumo de cogumelos. Esse hábito, essa cultura, está sempre na faixa do clima temperado. Por que será que ocorre isso? Será que no clima tropical não nascem cogumelos? Não, no clima tropical nasce cogumelo. Né? Então, por que não tem, a gente não encontra normalmente esse hábito, né? Nos países de clima tropical? Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre a natureza, né? Vamos ver o que acontece. Então, pessoal, olha só, no clima temperado acontece assim, você tem a primavera. Então, na primavera, as árvores soltam as folhas, né? Depois do inverno muito rigoroso, então começa a fazer a fotossíntese e começa a se produzir aquela massa verde, não só as árvores, mas mesmo os capins, né? Tudo, os vegetais em geral. E aí vai havendo aquele crescimento e aquilo vai atingindo o ápice no verão, né? E aí começa a entrar o outono. Aí no outono, o que começa a acontecer no outono? A temperatura começa a cair, a luz do sol, o comprimento do dia começa a diminuir, e aí essas plantas, essas árvores de clima temperado, elas começam a amarelar todas as folhas e as folhas começam a cair. Né? E aí, inclusive essa imagem é muito comum a gente ver nos cartões postais, né? Imagens lindas daquelas florestas todas vermelhas, amarelas, elas adquirem uma outra tonalidade, né? Outras cores, a floresta, o bosque de clima temperado. Aliás, o clima temperado, eu acho ele até, apesar do clima tropical ele ser muito exuberante em termos da natureza, né? Porque é fotossíntese o tempo todo, né? Todo verde o tempo todo, mas o clima temperado ele tem cores diferentes ao longo do ano. Cada estação do ano ele tem uma cor diferente, diferentemente do clima tropical, né? Que o clima tropical é constantemente verde, mas no clima temperado não, ele é colorido, ele tem cores diferentes para as épocas do ano. Isso é fantástico, né? Porque a imagem, a paisagem, ela muda, né? Criando todo um apelo, né? Inclusive turístico, né? Por exemplo, lá no Japão tem a primavera, né? do sakura, da cerejeira, que é uma semana que todo mundo quer ver isso, né? Do mundo inteiro. E nem sempre a gente consegue isso no clima tropical. Bom, mas aí o que acontece? Então essa massa de material orgânico, ela cai no solo. Só que esse material orgânico, essa massa de material orgânico, tudo no mesmo estágio, o que acontece? Ela não começa a apodrecer imediatamente quando cai. Por quê? Porque a temperatura e a luminosidade elas estão baixando. E aí logo em seguida do outono vem a neve. Então toda essa massa de material orgânico, todo no mesmo estágio, ela fica debaixo da neve e não apodrece. Não ocorre a decomposição desse material. Só que nesse material estão lá as bactérias, os esporos de fungos, estão todos ali. E aí, quando termina a primavera, aliás, o inverno, que começa a primavera, a temperatura começa a subir. E a luminosidade começa a aumentar. E aí, o que acontece? A neve derrete e começa, então, um processo de decomposição desse material orgânico. Como se fosse... pessoal, esse latido aqui que vocês estão ouvindo no fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas é meu cachorro, né? Que ele está latindo pro javalis, né? Javalis ou queixada que tem aqui na floresta. Tá? Então vocês vão ficar, desculpe aí, mas é um instinto animal, né? Então tá. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, então toda essa massa, ela começa a se decompor, né? Toda no mesmo estágio de decomposição. Aí vem o verão, então no verão, quem entra primeiro na decomposição desse material? As bactérias. Elas são mais ativas do que os fungos, então elas começam a atuar em cima desse material.
Aí, no final do verão, esse material já parcialmente degradado, o que acontece com ele? Então começa a entrar os fungos. Aí os fungos participam dessa outra etapa da decomposição do material. Aí o que acontece com esse material? Ele vai sendo decomposto pelo fungo. Quando chega no outono do próximo ano, o que acontece? O material já está totalmente, basicamente decomposto, o fungo está lá. Aí o que acontece na natureza? Qual é a finalidade fundamental da vida em termos biológicos? É a perpetuação da espécie. Através do quê? Através da reprodução. Então, o que acontece? Quando o fungo percebe que está faltando água, que está acabando o nutriente naquele local, o que ele precisa fazer? Ele precisa frutificar para soltar suas sementes, para que essa semente caia num outro lugar para continuar, para perpetuar a espécie. E durante milhões de anos, a natureza condicionou, selecionou esses cogumelos para cumprirem esse ciclo dentro das estações do ano. E aí o que acontece? O fungo, então, ele solta, ele frutifica, os esporos caem nessa nova palhada do ano que vem e fica ali, depositado ali. Aí, de novo, esfria, vem a neve, para o ano que vem dar outro ciclo de produção de cogumelo. Aí o que acontece? Você então tem, a natureza criou no clima temperado uma estação de frutificação concentrada de cogumelos, ou seja, praticamente todas as espécies de cogumelo frutificam de forma concentrada naquele momento, naquela estação do outono. Né? É isso que acontece. É por isso, dessa forma, se criou o hábito de consumo de cogumelos em clima temperado. Criou-se a cultura. Não é? E aí, só que o que acontece? Muitas vezes os cogumelos em clima temperado só nascem nessa época. E depois você não tem mais. Então o que acontece? Você percebe também que a culinária ou a gastronomia de cogumelos no clima temperado tem muitos pratos que são feitos para cogumelo desidratado. Não para cogumelo fresco, mas para cogumelo desidratado. Por que acontece isso? Porque só se tem uma estação do ano onde se produz o cogumelo. Então, lá antigamente, né, antes de ter essas tecnologias de produção, climatização e tanta coisa, eles tinham que preservar esse cogumelo colhido. De que forma? Não tinha geladeira, não tinha nada. Então o que fazia? Desidratavam os cogumelos. Por isso, no clima temperado, tem vários pratos de cogumelos à base de cogumelos desidratados. No Japão, por exemplo, shiitake praticamente não se come muito shiitake fresco no Japão. A maioria da culinária japonesa com shiitake é com shiitake seco, desidratado. Né? Por que acontece isso? Exatamente porque o clima condicionou a essa situação. Né? Então, olha só, pessoal. Então, o que acontece no clima tropical? Por que não há hábito de consumo de clima tropical? Por que não existe essa cultura? Porque não nasce cogumelo em clima tropical? Nasce, pessoal. Mas o que acontece no clima tropical é que todo dia nasce folha e todo dia cai folha. Sempre nasce folha e cai folha. Só que, então você tem uma massa de matéria orgânica em vários estágios diferentes de decomposição. Você não tem uma massa única em grande quantidade decompondo ao mesmo tempo. E com isso, e como o clima o clima tropical, ele não tem essas características, né, sazonais definidas, então de manhã chove, durante o dia esquenta, à noite esfria, e aí você tem frutificações de cogumelos no clima tropical o ano inteiro. O ano inteiro. Só que se você sair com a sua cestinha no bosque para colher cogumelo, o que vai acontecer? Todo dia você vai trazer cogumelo, mas vai trazer uma espécie aqui ou outra espécie aqui, mas nunca você vai encher a cesta de cogumelo.
no clima tropical, entendeu? Então, com isso, não se criou o hábito, não se criou a cultura de consumo de cogumelos em clima tropical, né? Então, algumas tribos indígenas ou coisas assim, talvez consumam alguma coisa, mas não se criou aquele hábito de consumo de cogumelo, né? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Mas mesmo assim, no outono, aqui no clima tropical, a gente percebe, porque muitas dessas espécies de cogumelo, por exemplo, champignon de Paris, portobello, shiitake, né? O shimeji, né? Que também é de ocorrência normal no clima temperado também. Nós percebemos que as melhores frutificações, mesmo que você climatize, mesmo que você faça um cultivo totalmente climatizado, você percebe que existe uma interferência externa no cultivo. Você percebe que as frutificações melhores se dão no outono. E é normalmente assim, quando você tem a frutificação no outono boa para shiitake, você percebe que o champignon também está produzindo bem, o portobello também produzindo bem. Então é uma coisa que é da natureza, você não consegue fugir completamente disso. Existe uma interferência, né? Bem, pessoal, então é isso, né? O que acontece, tá? Eu quis falar sobre isso porque hoje é praticamente o primeiro dia, vamos dizer assim, do outono, né? É o domingo. Ontem, na verdade, começou o outono, mas o primeiro dia do outono inteiro é hoje, tá? E eu não podia deixar de fazer esse vídeo falando disso, né? Falando da estação dos cogumelos. Mas, pessoal, olha só, tem uma coisa muito interessante, né? O outono, na língua inglesa, é chamado de autumn. Mas é também chamado de fall. Tanto que tem muitas músicas americanas, né? Algumas letras que falam assim, por exemplo, winter, spring, summer or fall, né? Ou seja, inverno, primavera, verão e outono. Então, popularmente, outono em inglês é chamado de fall. Mas por que fall? Pessoal, to fall em inglês é cair, né? E é a estação onde caem as folhas. Por isso, fall. Agora, olha, como é que se diz apaixonar-se em inglês? É fall in love. Ou seja, ao pé da letra, é cair em amores. Portanto, pessoal, nesse outono, eu desejo para vocês um excelente tombo, tá bom? Muito obrigado. Saúde a todos vocês.